Olá pessoal, vamos então continuar dando seguimento, às nossas aulas sobre função. E hoje aqui a gente vai falar sobre função polinomial do primeiro grau, que é um tipo específico de função. Gente, só lembrando que função, é uma relação matemática entre duas grandezas, entre duas grandezas que estão se relacionando. Então, como é que elas se relacionam matematicamente? Essa formulazinha que relaciona essas duas grandezas nós chamamos de função, não é isso? Então, veja só, a função polinomial do primeiro grau, a gente inicia aqui, vamos te dar um exemplo, uma ideia de como é que ela poderia ser escrita, né? Vai ser bem tranquilo aqui. Veja, você tem aqui um pentágono, tá? Um pentágono é uma figura plana de 5 lados, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados nessa figura, né? As medidas desses lados estão representadas aqui, ó. Esse lado aqui mede x, esse também mede x, esse também mede x, esse mede 25, esse mede 25. O perímetro desse polígono, ó, o perímetro desse polígono depende dos valores que forem atribuídos a x, tá? Então, assim, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados que formam essa figura, que compõem essa figura. Se você somar todos esses lados aqui, você vai achar o perímetro, tá? Esse conceito, ele serve para qualquer figura plana, tudo bem? Então, perímetro é aquilo que contorna a figura. Se eu somar esse contorno, aquilo que está em volta dela, eu acho o perímetro, beleza? Então, se você quiser achar o perímetro aqui, ó, você há de concordar que para eu achar o perímetro, eu tenho que somar esses lados. Então, esses lados, tem 3 lados aqui que eu não conheço, que é o x, né? Então, o perímetro ele vai depender dessa medida x. Na medida que o x muda, o perímetro também muda, tá? Então, vamos fazer a soma aqui. X somado com x, somado com x, porque são 3 unidades, mais o 25, mais o 25. Olha, eu estou somando todos os lados, tá vendo? Então, o perímetro aqui ele vai ser 3x, mais 50. Ok? Então, o meu perímetro ele vai depender dessa medida x, ó, perímetro em função de x, que é 3x mais 50. Essa aqui é uma função do primeiro grau, tá? Essa aqui é uma função do primeiro grau. E como é que a gente sabe que é uma função do primeiro grau, galera? A função do primeiro grau ela tem uma forma de ser escrita, ela tem uma maneira de ser escrita. Tá? Então aqui eu coloquei a definição. Ó. Uma função polinomial do primeiro grau é toda função do tipo y igual a x mais b. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui. A função acima que nós achamos é o perímetro, que ele está dependendo da medida x, né? Ele está em função da medida x, é dada por 3x mais 50. Vem cá, se eu jogar aqui, eu chamar esse p de x de y, é a mesma coisa, tá, gente? É só notação, não tem diferenciação. Ó, 3x mais 50. Preste atenção no detalhe. A função do primeiro grau ela tem um modelo. Tá? E qual que é o modelo que ela está seguindo? Né? Ela está seguindo esse modelo aqui. Ó. A função do primeiro grau sempre vai ser escrita nessa forma. Se a função do primeiro grau tem esse modelo, y é igual a ax mais b, me fala uma coisa. O x aqui é a variável, né? É aquele valor independente, é aquela variável independente, ela não muda, né? Desculpa, ela não depende de ninguém. Eu posso atribuir qualquer valor para esse x. Mas, porém, o a e o b são números reais. Aqui, ó, tá escrito, ó, o a sendo a e b, números reais, onde o a tem que ser diferente de zero, tá? O a não pode ser zero. Me fala uma coisa. Quem que está fazendo o papel do A, se você olhar aqui,
essa comparação entre o modelo e a função que nós achamos. Ó, o modelo é ax e a função que nós achamos é 3x. Quem que está fazendo o papel de a? Não é 3? Então, o a aqui ele vai valer 3. Né? O azinho é aquele número que compõe a função do primeiro grau, que acompanha o termo independente. E o b vale 50, né? Ele é um termo número que está sozinho, ele não está acompanhado de x, né? Ele está sozinho. Ó. Então, Christian, quer dizer então que toda função do primeiro grau ela vai seguir esse modelo? Você pode estar se perguntando. Sim, ela sempre vai seguir esse modelo. Tá? E ela sempre vai ter esses coeficientes que nós chamamos de A e B. Tá? Quem que é o valor de A e o valor de B? Quem é o número que acompanha x e quem é o número que está sozinho? Tá? Então lá você vai conseguir detectar, se você tiver a função, você vai conseguir detectar quem é o A e quem é o B. Tudo bem? Então vamos só, olha só esse exemplo aqui, gente. Veja outros exemplos de funções do primeiro grau, dos quais destacamos os valores de A e B. Olha só, eu tenho essa função aqui, ó. Eu tenho essa função. Quem está acompanhando o x é o coeficiente a, não é? Então, quem é o meu a? Ó, ele já me deu. O a vale 2. E quem é o número que está sozinho? Não é o menos 1? Ó, você tem que jogar o sinal junto, tá? Então, o b vale menos 1. Então, o a vale 2 e o b menos 1. Aqui é a mesma coisa. Olha tanto que é simples. Quem é que está acompanhando o x? É o menos 3 meios, não é? Então, meu A vale menos 3 meios, ok? E o B, quem que é o B? O B é o mais 5, é o 5. Então, tá aqui, ó. É o número que está sozinho lá na função, tá? Ele me deu alguns exemplos aqui aleatórios de função, tá, gente? Então, a gente está pegando esses exemplos só para te mostrar como é que se identifica o coeficiente A e o coeficiente B nessa função. Olha, outra função do primeiro grau, y é igual a menos 5x. Ó, atenção, atenção. O coeficiente a acompanha o x, ele é o menos 5. E o b? O b não tem, né? Não tem nenhum número aqui, não tem nenhum número depois do menos 5x, e não existe nenhum número que é o zero. Então, por isso que a gente chama aqui que o b vale zero. Quando o b não aparecer, ele vale zero. Tudo bem? O y é igual a x sobre 2. Olha, quem é o número que acompanha x? Não é uma fração? Tem o 1 aqui, ó. O 1 sobre 2, tá vendo? Esta fração é o número que acompanha x. Então, o meu a vale meio. Tá? Esses aqui são só alguns exemplos para você ver como é que se identifica quem é o coeficiente a e quem é o coeficiente b. Tá? E o b vale zero porque não tem nenhum número sozinho, nenhum número livre ali. Ok? Então, não se esqueçam, a minha função do primeiro grau ela tem que seguir esse exemplo aqui, ó. Um número real a acompanhando ao termo a variável independente x, mais um número real b, sabendo-se que o meu a ele tem que ser um número diferente de zero, tá? Ele não pode ser zero ali, tudo bem? Se eu tivesse assim uma função do tipo aqui assim, ó, y é igual a 3. Isso aqui não é função do primeiro grau. Por quê, professor? Porque não tem a. Cadê o número acompanhando o x aqui? Não tem. Então, se não tem, ele não tem o a. O a vale zero. Mas o a tem que ser o quê? Diferentes de zero. Então, nesse caso aqui, você vai saber que não, essa função não é função do primeiro grau, ok? Não é função do primeiro grau. Muito bem. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Veja só. Considerando, vamos ver esse exemplozinho aqui, tá? Vamos começar a ver como é que é isso aí na prática. Vocês já viram aqui os valores, como é que se acha os valores de A e B, né? Então, aqui nós vimos todos esses valores de A e B. Considerando um quadrado cujo lado mede x centímetros, determine. Olha, é um tipo de probleminha que você vai ter que saber como é que vai resolver essa questão, né? Ele está falando de uma figura que é um quadrado, tá? Cujo lado mede x. O lado mede x. Então,
nada melhor, vamos fazer um desenho aqui desse quadrado. Quer dizer, um desenho bem rústico, né? Só para a gente enxergar o que a gente está querendo achar. Então, esse quadrado, ele mede x, tá? Esse quadrado, ele mede x. Aqui mede x, aqui mede x, aqui mede x, aqui mede x. 4 lados iguais. E o quadrado tem... O quadrado tem 4 ângulos de 90 graus, tá? Bom, mas vamos lá. O perímetro do quadrado em função de x. Então, veja, o item A, ele está pedindo para achar o perímetro. Mas perímetro nós não acabamos de ver? Perímetro não é a soma de todos os lados. Não é a soma de todos os lados de uma figura? Então, veja só. O perímetro do quadrado em função de x. Então, perímetro aqui em função de x, ó, é a soma de todos os lados. Se eu somar todos esses lados aqui, não seria x mais x mais x mais x? Então daria 4x, né? Eu somando esses 4 valores dá 4x. Então, o perímetro do quadrado em função de x. Agora, se você quer mostrar para mim como é que se acha, você vai colocar, ó. Eu sempre peço para você mostrar detalhadamente como é que foi seu raciocínio, tá? Aí, ó, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana, ok? Se eu somei 1x mais 1x mais 1x mais 1x, vai dar 4x. Está aqui a letra A. Qual o perímetro? Determine o perímetro para x igual a 10. Olha, o x ele atribuiu um valor qualquer. Quando o x for igual a 10, então quem que vai ser o valor do perímetro? Então, perímetro de 10, ou P de 10, que é o valor de x, né? Olha, dentro do parênteses aqui, tá vendo que eu pus 10, que é o valor de x, ó. Então, quem que é o P de 10? Quem que é o perímetro quando a medida vai valer 10? Então, 4 vezes 10. Eu tenho um perímetro, um P de 10. Então, o perímetro, quando o lado for 10, vai ser de 40 centímetros. Tudo bem? Essa aí é a resposta do item B. Mais uma aqui, gente. Considerando a função... só um minutinho. Eu coloquei P de 10 igual a 40, mas isso aqui seria a mesma coisa de Y igual a 40, tá? Eu só quero que você entenda, por favor, que essas notações de função, f de x, p de x, é a mesma coisa do y, tá? Não tem diferença. A gente usa as duas porque sempre os autores dos livros estão usando sempre variadas notações. Então a gente tem que saber o que significa, tá bom? Considerando a função f, cuja lei é f de x igual a 4x mais 9, determine. Gente, esses numerozinhos aqui são as respostas, ela veio junto aqui nessa questão, tá? Só que eu não quero só resposta nas atividades, eu quero que você mostre como que você chegou nessa resposta, tá? Nessa conclusão. Não adianta você colocar só para mim a resposta final, eu tenho que ver como que você chegou lá. Isso será considerado ausência de atividade, tá bom? Tem que mostrar. Então vamos lá, a função foi dada, não foi? Veja, preste atenção, aqui você não precisou achar a função como na questão anterior lá do perímetro do quadrado. Você não precisou montar ela. Aqui ela já veio pronta, já veio definida, né? Então basta agora você achar quanto que é o valor de f de 2. Olha o tanto que é facinho, gente. Olha o tanto que isso é facinho. Pega a função 4x mais 9. Mas quem que é o x aqui? Está dentro do parênteses, não é o 2? Então no lugar de x você coloca 2, ó. Então, 4x mais 9. Christian, essa operação é qual? Multiplicação. Quando você não tiver nenhum símbolo entre esse número e letra, aí é multiplicação, tá? Então, f de 2 é igual. 4 vezes 2, vocês concordam que é 8? 8 mais 9 é 17. Só isso, Christian? Só. Mais nada, gente. É muito tranquilo isso aqui. Quanto que é f de meio? Tá, vamos lá. F de meio, então. 4, que é igual a 4 vezes x. É 4 vezes meio, né? 4 vezes meio mais 9. Gente, 4 dividido por 2 simplifica, não dá para simplificar? Um é múltiplo do outro. Eu já falei isso para vocês. Quando for múltiplo em cima e embaixo,
entre eles, ou divisores, né? Dá para você simplificar. Então, 4 dividido por 2 é 2. 2 mais 9, 11. Show de bola. Item C. Quando você estiver dando a resposta, você pode fazer um símbolo ali em volta dele para marcar. Olha, aqui eu cheguei na conclusão final, ó. Bem organizadinho, tá? Ok. O item C, pessoal, f de menos 2, ó. F de menos 2 vai dar 4x, ou seja, 4 vezes menos 2 mais 9. Então, f de menos 2 é igual... Ó, isso aqui vai dar menos 8, concorda? 4 vezes 2 é 8, com sinal negativo, menos 8. Quanto que é 9 menos 8? Dá 1, concorda? Aí você vem e faz o item D e faz o item E, tá? A ideia aqui já está montada para você, você já tem as respostas, ok? Então, basta você agora aplicar elas, tá? Tarefinha da aula aí, para você concluir, beleza? Então é isso, galera. Eu vou deixar uma atividadezinha para vocês e qualquer dúvida me procurem, tá bom? Valeu, até a próxima.